Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, como prometido, eu vou falar para vocês sobre a família real da Inglaterra. Mas eu quero começar aqui o vídeo com uma pergunta para vocês. O que é que faz uma família real? E aí, antes de vir a vinheta, eu quero focar numa palavra, a palavra família. Quero focar mais em família do que em real. Vamos lá? Bom, gente, podemos falar aí que ao longo de todo o século XX, mas sobretudo hoje em dia, né, já no século XXI, estamos aí em plena pandemia de 2021, né? Todo o desenvolvimento de psicologia e psiquiatria, todo o conhecimento que já se tem hoje em dia sobre isso, né, sobre o desenvolvimento das crianças, a relação que as crianças têm com a família, né, não só as crianças, mas os adolescentes e depois. Certas coisas que existem numa família real não deveriam existir mais, né? Diante de tudo isso que a gente conhece. Mas elas existem. Então, só por esse início, né? Só por uma questão aí de psicologia, não é nem uma questão de política, mas política também. Mas só por esse início aí, na pegada da psicologia, eu já queria dizer para vocês que eu sou totalmente anti-monarquia, né? Eu não sou monarquista, eu sou uma pessoa republicana. Aqui em casa é totalmente morte ao rei, tá? E se você não gostou, você já pode ir embora agora. Mas, se você quiser continuar, eu vou dizer para vocês que, além de fazer várias críticas, porque vou fazer mesmo, eu também quero usar esse vídeo daqui para poder explicar o que faz uma família real e, inclusive, defender o que faz uma família real, porque é de sim trabalho, tá? É sim trabalho. The Enterprise, ou seja, a empresa. Vocês sabiam que o príncipe Philip, o Philip que era casado aí com a rainha Elizabeth II, até ontem, né? Ele morreu faz aí menos de um mês. Sempre chamou a família para a qual ele entrou por meio do casamento com a Elizabeth II, né? De a empresa. E aquilo, de fato, é uma empresa. É uma empresa familiar, né? E é uma empresa de quem, gente? O que será que essa empresa faz? É uma empresa de branding. O que é branding? Branding, gente, é como se fosse o desenvolvimento de uma marca. Aquela família é uma marca lucrativa não só para eles mesmos, membros da família, mas também para o próprio país, para a própria Inglaterra, para a própria Grã-Bretanha. E se vocês estudam marketing aí, vocês já viram que todo o Ministério de Turismo de todos os países do mundo, inclusive do Brasil, inclusive quando o Brasil era mais normal antigamente, vocês já viram que os seus ministérios do turismo trabalham com o branding do seu país. Venha para o Brasil, porque o Brasil é isso, isso, isso. Você vai trabalhando a marca. Venha para a Costa Rica, porque a Costa Rica é isso, isso e isso. Inclusive, alguns países têm assim, um case de sucesso na história do branding, né? De como eles se vendem, de como eles são vistos mundo afora, né? E isso atrai muito público, né? Atrai muito público que vai lá, que vai visitar, né? O turismo é uma coisa que movimenta muito dinheiro em todas as áreas que vocês puderem imaginar. O turista, ele vai para hotel, né? E gasta muito dinheiro com hotel. Ele gasta com as empresas aéreas lá dentro, porque eles fazem viagens lá dentro, e com os trens, e com o motorista de Uber, e de táxi, e restaurante, e lanchonete, e eles compram bibelô, e eles compram imã de geladeira. Tudo que vocês puderem imaginar, gente. Mas além do branding, da empresa de branding, eles também são uma empresa de cerimonial. E aí você vai me perguntar o que é um cerimonial. Gente, o cerimonial, ele é basicamente um trabalho, é como se fosse um trabalho diplomático, né? Mas não são só, ele não ocorre, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho vários amigos que já trabalharam em cerimonial da Presidência da República e também no cerimonial do Itamaraty. Inclusive, se eu não me engano, o cerimonial da Presidência da República, muitos de seus membros são retirados do Itamaraty, são pessoas que estão lá emprestadas, né? Elas estão lá trabalhando nesse cerimonial da Presidência da República. Sempre foi assim, tá? Não é porque agora não. Sempre foi assim. Mas você pode me perguntar o que é que faz um cerimonial, né? Então, como vocês podem ver, o Estado brasileiro, desde sempre, ou então pelo menos desde muitas décadas no século XX, pelo menos, ele gasta dinheiro, né? Ele paga o salário de funcionários públicos para trabalhar no cerimonial. É sinal de que o cerimonial ele é um trabalho importante
né? A ponto de ter funcionário público para fazer isso, com seu salário, com seu cargo ali, trabalhando no cerimonial. Então, por mais que você ache que, ai, que coisa boba, que coisa frívola, que coisa afetada, ai, que besta, tanta gente passando fome, tanto hospital que o Brasil precisa, tanta escola que o Brasil precisa, tanto isso que o Brasil precisa. Eu não sabia que existia um cerimonial e que precisava de um cerimonial. Olha o trabalho que eles fazem. Por mais que você ache frívolo, bobo, isso como Estado, isso é importante, tá? Não é porque é amigo meu que eu tô defendendo, não. Mas isso é de fato importante porque é a marca do país e isso faz parte da diplomacia do país também. Então, o que faz um cerimonial? Gente, um cerimonial, ele organiza todas as cerimônias públicas, né? Que no caso do Brasil, o presidente da República precisa fazer. O presidente e o vice-presidente, a vice-presidência da República também tem o seu cerimonial. Então é o quê? Gente, é uma visita a uma fábrica de alguma coisa de que faz vacina. Ah, é um jantar com o embaixador da China. Ah, é uma visita a tal lugar feita, programada junto com o cerimonial do Congresso, que também tem, da Câmara dos Deputados. Então vai junto o presidente da Câmara, mais o presidente da República em tal lugar, para favorecer tal área. Um trabalho de promoter. Ele promove eventos, organiza os eventos. Aí você vai dizer, gente, minha tia que faz casamento também é promoter e organiza essas coisas. É semelhante, gente, é semelhante. Só que a carga ali dentro é muito mais pesada, né? Porque não é a noiva que tá vindo e você tem que organizar tudo para ela e não sei o que lá. É o embaixador da China, ou é o presidente da Turquia, ou é o presidente do Senado da Colômbia que tá vindo e você tá pressionado para que aquilo dali dê certo da melhor forma possível. E existem protocolos. O que é um protocolo? O protocolo, gente, é uma coisa, quando você fala de família real, o protocolo é uma coisa que tá lá o tempo inteiro. O protocolo é como se fosse assim um rol de normas, né? Que estabelece quem entra primeiro, quem entra depois, quem senta aqui, quem senta assado. Então, no caso da família real britânica, quem é que senta à direita da rainha, quem é que senta à esquerda da rainha. Quando é a coroação da rainha, como é que se entra, como é que se sai, quem é que entra primeiro, qual é o tipo de padre que entra logo depois, ou o abade, ou o arcebispo, ou não sei o quê. Qual é o tipo de música que se toca, a música do século XIV, do XVIII, XVII, não sei o quê. Pensa em todo o rol de coisas que você pode enumerar que tem dentro de um protocolo. Então, é muito comum que você veja na internet as coisas assim. Você sabia que quando você entra na família real, você não pode mais pegar em dinheiro com suas próprias mãos? Isso aí faz parte do protocolo, por exemplo. Eu sei que é ridículo, tá? Algumas coisas de protocolo eu sei que é ridículo. Mas os protocolos existem, né? E é claro que quando eu tô falando para vocês do protocolo do Brasil, né? O protocolo que a gente estabelece dentro da Presidência da República ou dentro do Itamaraty, ou não importa, são protocolos republicanos. É só de respeito ao próximo, né? De civilidade. Quando eu falo de nobreza para vocês, não uma nobreza real, de família real, mas uma nobreza do Estado brasileiro, né? Respeito do Estado brasileiro. É por isso, inclusive, que que se espera de um presidente da República que ele use determinadas roupas e não um chinelo Raider, né? Ou uma calça de fazer exercício físico, ou uma blusa de deputado, né? Se espera uma roupa de um presidente da República porque ele representa a nação, né? Então, o presidente da República, aqui no nosso caso, no Brasil, ele é o chefe do executivo, né? Por ser chefe do executivo, você sabe que são 3 poderes, né, gente? O judiciário, o legislativo e o executivo. Inclusive na Praça dos 3 Poderes ali aqui em Brasília, né? Você tem o Palácio do Planalto, que é a casa do executivo, do chefe do executivo. Você tem ali as duas... Aqui. Você tem ali as 2 cúpulas, né? E o prédio do Congresso, né? O Congresso, Câmara e Senado é o legislativo. E você tem o prédio do STF, né? O Supremo Tribunal, que é o judiciário. Então, por isso que você tem ali esses 3 poderes juntos, por isso a Praça dos 3 Poderes. Então, o presidente da República, ele é o chefe máximo do executivo, né, no caso do Brasil. Nós não temos um primeiro-ministro, né, nós não somos parlamentaristas aqui no Brasil, nós somos presidencialistas.
No caso de um parlamentarismo, de algum lugar que fosse parlamentarista, não uma monarquia parlamentar, pensa só numa república parlamentar. Você tem o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é quem de fato governa, e você tem um presidente também. Em muitos lugares você tem, além do primeiro-ministro, você tem um presidente. Esse presidente, ele fica com essa parte aí de cerimonial de representação. No caso do Brasil, tanto a governância quanto a parte de representação, elas estão duplas, juntas, no presidente da República, tá? É claro que, como eu falei para vocês, você tem representações em outros níveis também. Falei para vocês que o vice-presidente da República também tem o seu cerimonial e também se representa, né? Falei para vocês que a própria Câmara dos Deputados e o Senado também tem as suas representações, também tem a sua importância de cerimonial, isso que eu tô querendo dizer, tá? O próprio STF também, tá? Mas isso se concentra muito, apesar disso, se concentra muito no presidente da República. No caso da Inglaterra, a gente tem sim um primeiro-ministro, porque lá é uma monarquia parlamentar. Então você tem o primeiro-ministro, que é quem de fato governa, e a rainha, ela é só simbólica. Quando eu falo que é simbólica, é justamente porque ela tem esse trabalho de cerimonial. Não só de cerimonial, como eu falei para vocês já entenderam a importância de um cerimonial, vocês já viram o quanto isso impacta, inclusive no trabalho da sua representação diplomática, né, do seu Ministério das Relações Exteriores, né, o quanto isso pode auxiliar o seu Ministério das Relações Exteriores. Mostrei, inclusive, que aqui no Brasil essas coisas até se misturam um pouquinho, você pega os diplomatas para trabalhar lá no cerimonial da presidência, né? Então, toda essa parte de cerimonial lá na Inglaterra, ela basicamente se concentra na família real, né, que trabalha com isso, e vocês já entenderam a importância. Além desse trabalho de cerimonial, eles têm esse trabalho de branding, ou seja, esse trabalho da marca da família real, que acaba se confundindo com a marca da Grã-Bretanha também, né? Então, o que eu quero dizer com a marca? Bom, gente, se você associa a Inglaterra a uma coisa nobre, uma coisa chique, fica mais fácil para algum empresário na Inglaterra produzir algum produto chique. Eu faço vinho tal, eu faço a roupa tal, eu tenho um museu tal, porque isso tudo está associado com a marca do país, né? Então você pode dizer que isso favorece, inclusive, os empresários, ou seja, favorece a economia da Grã-Bretanha. Então vocês percebam que os benefícios, eles não estão só na área do turismo, não, né? Mesmo no setor produtivo do país, produtivo da Grã-Bretanha como um todo, esse branding dessa família real, né, dessa Royal Family, ela favorece, então, diversos setores econômicos daquela região, tá? Não é só turismo, não. Alguém aqui é médico? Algum de vocês aí é médico? Vocês são cirurgião? Alguém é neurocirurgião? Alguém abre cabeça aí e opera o cérebro? Talvez você seja obstetra, você coloca as crianças no mundo, você é professor, você dá aula em escola ou universidade, você tem vários alunos que te amam e que te dizem que já aprenderam muito com você e que você foi importante para a vida deles. Você é um cientista, você já desenvolveu alguma coisa aí que favoreceu a humanidade de forma impactou demais. Vamos pro lado das vacinas, por exemplo. Você já fez uma vacina que mudou a vida da humanidade, né, imensamente, como a história do Albert Sabin, por exemplo, né? Dá um Google aí para ver quem foi Albert Sabin, que vacina que ele fez. Eu não estou dizendo que é fácil impactar o mundo, não estou dizendo que é fácil mudar o mundo, mas se você tiver a sorte de ter tido uma boa educação, de ter uma família que te ajuda, e se você tiver muita garra também, muita vontade, se você for uma pessoa inteligente também, você pode fazer diversas coisas que te preencham, que venham a te dar uma satisfação, que faça com que você se sinta útil nesse mundo, né? E você, quando é criança, você pode sonhar com o que for, que você pode ser astronauta. Poucos são astronautas, mas você pode sonhar que você vai ser astronauta, ou que você vai ser bailarina clássica, que vai brilhar nos palcos dançando, ou você vai ser aquela bailarina do backstage da Beyoncé. Mas você vai estar lá super assim, arrasando, batendo cabelo. E você pode sonhar em ser a própria Beyoncé. Por que eu tô falando tudo isso, hein, gente? Eu sou doida? Não sou doida. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que numa família real,
Você, quando nasce, você pode se achar muito... Nossa, fulano nasceu numa família real. Meu Deus do céu, como ele é privilegiado. Bom, gente, você pode nascer em relação a dinheiro, você pode nascer sendo filho do Bill Gates, por exemplo, né? E toda essa parte chata de família real você não tem, você fica só com o dinheiro, tá? Você pode ser filho, por exemplo, do Luciano Huck e da Angélica, tá bom? Você não precisa ter toda essa parte infernal da família real, tipo, não pode pegar o dinheiro com as próprias mãos. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que se você quiser ser médico ali dentro, né? Se você for ali da linha sucessória, não, porque a família é muito ampla, né? Imagina. Mas se você for ali direto, aquela direta linha sucessória. Se você quiser ser médico, você não pode. Se você quiser ser atriz, você não pode. Se você quiser ser bailarina clássica, você não pode. Se você quiser inventar um iPhone novo, você não pode. O diabo que vocês quiserem imaginar, o diabo, você não pode. Porque você já nasceu com um trabalho certo para você, determinado para você. Que trabalho que é? É o trabalho que eu estou falando para vocês, um trabalho de cerimonial, ou seja, um trabalho de representação da Grã-Bretanha, né? É um trabalho, e quando eu falo de cerimonial e de representação, eu poderia bifurcar ele, tá? Numas duas vertentes, ou mesmo separar. Que existe aquele que é realmente de governo, né, da Grã-Bretanha, que é encontrar o embaixador fulano de tal país, ou encontrar o presidente da república de tal país. Mas além desse trabalho oficial de representação e de cerimonial, também existe uma área de filantropia em que eles trabalham. Quando eu falo filantropia, não é só doar dinheiro, assim, realmente estou tirando não sei quantas mil libras do meu bolso, depois a gente vai conversar sobre bolso, que bolso é esse, gente, né? Vou tirar 1000 libras do meu bolso para doar aqui para esse orfanato, não é só isso. O trabalho de filantropia deles também é um trabalho de chamar a atenção para uma determinada temática. E você, ao chamar a atenção, tanto para que haja mais pesquisa naquela área, ou mais investimento do próprio governo da Grã-Bretanha, ou de empresários que venham a doar para aquela área. E cada membro da família real, eles vão para uma determinada área, né, nessa área de filantropia ou de área social, né? Por exemplo, o príncipe Charles, que é o filho mais velho da rainha Elizabeth, que é o que vai ser rei daqui a pouco, quando essa senhora, que parece mortal, mas ela não é, né? Quando ela morrer, uma das áreas que mais interessa a esse homem é essa área aí ambiental. Quando eu falo ambiental, é não só de preservação de natureza, mas também toda essa área de pesquisa de alimentos naturais, de não sei o que lá, sem agrotóxico. Toda essa área bio e toda essa área aí de ecologia que vocês possam imaginar, esse homem, ele é vidrado nisso, né? Ele, se ele não fosse o príncipe Charles, talvez ele fosse ser um jardineiro, porque ele gosta muito disso, tá bom? Talvez ele fosse um jardineiro, não vamos, né? Talvez ele fosse um agrônomo, tá? Se ele vivesse aqui no Brasil, talvez ele estava trabalhando na Embrapa, por exemplo, desenvolvendo várias coisas aí, a cana-de-açúcar que produz mais álcool e não sei o que e tal. É uma pessoa que gosta dessa área aí de agronomia, tá bom? O filho dele, né, o primeiro filho dele, que é o príncipe William, mas o Harry também, né, o outro, por questões pessoais, e o que eu falei pra vocês no início do vídeo foi o que é uma família real, vamos focar na família, né, no termo família. Mas então, por questões pessoais, que depois eu quero mergulhar um pouquinho aqui mais com vocês, eles são pessoas que sofreram muito, né? Porque vocês sabem, eles são filhos da princesa Diana, e vocês conhecem a história da Diana com Charles, né? Toda a questão aí, a adolescência deles não foi fácil. Então, eles têm uma preocupação com psicologia, né? Com psiquiatria, na verdade. Eles têm uma preocupação com a depressão na adolescência. Então, eles falam sobre o assunto, eles chamam a atenção sobre o assunto, eles pedem mais pesquisa sobre o assunto, mais investimento sobre o assunto, mais atenção sobre o assunto, mais atenção das escolas, que os professores prestem atenção, que os diretores das escolas prestem atenção, que os pais prestem mais atenção, que tenha mais trabalho que seja gratuito, mais psiquiatras e mais psicólogos trabalhando de forma gratuita, porque nem todo mundo tem dinheiro, nem mesmo na Inglaterra todo mundo sabe que pobre tem no mundo inteiro, né? Então, como vocês podem ver, existe, nessa parte de cerimonial, existe um cerimonial mais estrito sensu, né? E existe uma área mais social de filantropia, tá?
E mesmo nessa área de filantropia, por vezes está rolando festa, porque às vezes eles promovem festa justamente para que empresários e gente rica, de maneira geral, doe dinheiro para uma área e tal. Então, como vocês podem ver, por mais que você, dentro da filantropia, possa escolher uma área que você goste mais, como vocês podem ver, se você quiser operar o cérebro das pessoas ou tirar as crianças de dentro da mãe, da barriga da mãe, isso você não pode. Se você quiser inventar um novo iPhone, um novo celular aí, você não pode. Se você quiser produzir televisão, isso você não pode. Se você quiser subir no palco para representar uma peça de Shakespeare, você não pode. Nascer nesta família tem implicações psicológicas para você, porque você não é verdadeiramente dono da sua vida. Você não faz o que você quer. E eu falo assim, é claro que existe uma família real na rua e dentro de casa, é claro, é claro. Inclusive, eles são, todos esses protocolos que eu falei pra vocês, né? Os protocolos lá dentro da família real são muito estritos. E eles, quando estão na rua, ou seja, diante do público, é um poker face, minha gente, que eu vou te contar. Né? Não pode chorar em público. É célebre, por exemplo, numa determinada festa, que eu já não lembro mais qual era, lá na Inglaterra, acho que era aniversário de coroação da rainha. O príncipe George, que é o filhinho do príncipe William, estava lá falando alguma coisa e o príncipe William se abaixou para falar com o filho, normal, né? Inclusive os psicólogos falam, quando você quiser conversar com uma criança, não fale de cima para baixo. Você se abaixa na altura dela, olha nos olhos dela e converse com ela. Ou seja, é um cara que está antenado, até porque eu falei para vocês, né, que essa área de psicologia interessa a ele trabalha nessa área aí de filantropia, né? Então ele está todo antenado nessas questões e ele se abaixou em público para falar com o filho e a rainha estava... E ele né, depois do Charles vem ele, né, o príncipe William. A rainha, quando viu isso, você consegue fazer a leitura labial dela, que ela fala, stand up, William. Né? É do tipo, você não se abaixa em público de maneira absoluta. Jamais você se abaixa diante do público, né? Ah, mas é pra falar com meu filho, que a criança é pequena. Não, quero saber que quando eu falei pra vocês que eu queria focar no termo família real, essa parte de família está sofrendo por causa do real. E o que eu acho disso? Eu acho um absurdo. Falei pra vocês que eu ia fazer uma crítica, né? Eu acho totalmente um absurdo que a vida das pessoas sejam impactadas dessa forma. Que elas não sejam donas da própria vida, porque foi dito que elas teriam já um trabalho, né? Uma meta de vida e elas seriam já uma determinada coisa, né? Mesmo quando elas estavam na barriga da mãe já foi dito isso. Sobretudo, gente, quando você é o primogênito, né? E quando você não é o primogênito, você pode dar uma de doido. Não pode? Você pode dizer, que não. Não, vou viver minha vida do jeito que eu quero, vou fazer o que eu quero da minha vida, vou casar com quem eu quiser, né? Vou trabalhar nessa área, nessa outra área. Eu também vou fazer uma defesa aí do príncipe Harry e da mulher dele, tá? Esse vídeo vai ficar longuíssimo, já vimos isso, né? Vamos fazer aí 200 vídeos desse aí. E uma das coisas que mais impacta na vida dessas pessoas é, sobretudo, quando os novos membros dessa família ou dessa empresa não entendem que aquilo dali é uma empresa. É porque como aquilo dali é uma família, mas é também uma empresa, tem gente que acaba entrando nessa família porque quer entrar nessa família. Mas, na verdade, a pessoa tem que entender que ela está entrando numa empresa. Então, ela é funcionário. Vamos explicar isso melhor para vocês entenderem? Vamos. Lady Diana Spencer. Vocês sabem, o príncipe Charles, ele é o primogênito, né? Ele é o filho mais velho da rainha Elizabeth II. A rainha Elizabeth II é casada com o Philip que morreu agora, né? Há pouco tempo. Se vocês virem imagens aí do Philip quando ele era novo, o cara era bonitão, gente. Mas a rainha Elizabeth escolheu bem. Inclusive, ela casou por amor, né? Porque ela gostou dele desde a primeira vez que ela viu. Eu acho que ela tinha 13 anos de idade quando ela viu ele pela primeira vez. Aí ele era um pouquinho mais velho que ela e ela achou ele um gato, né? Um Nossa Senhora alto, bonito, esportivo, lindo. Realmente muito bonito. E ela também não era feia, não, tá? E aí eu acho uma coisa engraçada que o primeiro filho que eles tiveram, o Charles, todo mundo acha o Charles hoje em dia horroroso, né? Acha ele um homem horroroso. Assim, primeiro que eu queria dizer pra vocês quando o príncipe Charles ele era novo, né? Quando ele era adolescente, quando ele era um jovem adulto, as meninas achavam ele bonito, tá? É que depois, de fato, ele foi envelhecendo de um jeito muito ruim mesmo. A princesa Anne, que é a segunda filha da rainha Elizabeth, ela também não é
das belezas mais lindas desse mundo, não. Mas que também, quem sou eu também pra estar falando esse tipo de coisa, né, gente? Tô avaliando aí a imagem das pessoas. Mas só pra dizer pra vocês que os 2 primeiros filhos da Elizabeth com o Philip não foram grande coisa, assim, né? Não foram muito visualmente favorecidos. E sempre foi uma coisa assim, tipo, gente, mas eles são um casal bonito, né? O Philip era lindo. E a Elizabeth não era assim de todo feia, não. Ela era bonitinha também. E aí, gente, depois de vários anos que ela teve o Charles e a Anna, acho que foi uns 10 anos depois, assim, ela resolveu ter mais 2 filhos, né? Vieram 2 outros garotos, que é o Andrew também, tá? Tem o Andrew e o outro. E esses 2 eram lindos. Esses sim, príncipe. Lindos. Inclusive, esse terceiro filho que ela teve, é o Andrew, se eu não me engano, era o filho preferido dela, né? Ela já teve ele com mais idade, ela já estava na casa dos 30 e poucos anos quando ele nasceu, ela já era mais madura, já era rainha já há algum tempo. Ela realmente teve ele porque ela queria uma nova criança, né? Diferente do caso do Charles da Anne, que era mais uma obrigação, assim, de passar, né? A coroa à frente e tudo mais. Agora é uma coisa assim do tipo, eu quero uma criança pra mim e tal, um bebê. Mas então nós vamos, falei dessas crianças aí à toa. Porque nós temos que falar agora do príncipe Charles, que ele é o primogênito. Por causa dos protocolos, que eu falei pra vocês que existem inúmeros protocolos, e existe uma diferenciação social que você tem que fazer de uma família real para o resto da população. Então, eles não são a gente. Inclusive, eu queria lembrar vocês do meu vídeo passado, né, que eu falei sobre a venda de esposas, que eu mostrei para vocês que os nobres, né, a aristocracia, não é vista pela população como sendo iguais, né? O senhor é o senhor e nós somos a gente. Então, nesse sentido, o que se espera de uma nobreza? O que se espera de uma aristocracia? Espera-se que eles vivam de uma forma imaculada, sonhada, né, brilhosa, uma coisa assim, sem altos e baixos, né, em que é inclusive uma coisa que não aconteceu muito com a família real, né, embora eles tentassem apagar, esconder e tal, eles não conseguiram, né, eles mostraram que eles são gente como todo mundo, né, mas eles tentam segurar o máximo que eles puderem. E aí, gente, o que faz com que um nobre seja um nobre, uma família real continue sendo uma família real? O que os diferencia do resto da galera? É o fato de que eles ficam se casando entre as castas mais altas, né? Não me casei com qualquer pessoa, me casei com alguém de sangue nobre, blá, 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 blá. Então, o príncipe Charles sempre soube que ele tinha que se casar com uma moça da aristocracia. Inclusive, antigamente, era muito comum que um príncipe herdeiro como Charles, ele viesse a casar com uma outra princesa de alta estirpe de alguma outro país do mundo, né? Ou da Alemanha, ou da Espanha, ou sei lá o que for. Hoje em dia que já falei pra vocês que as famílias reais, elas estão só com esse trabalho de representação, né? Só com esse trabalho simbólico, de cerimonial, que elas não governam mais de fato nada, então elas não ficam mais com esse tipo de preocupação. Mas mesmo assim, eles querem alguém que ao menos seja nobre. Então tentaram alguém da nobreza dentro da própria Grã-Bretanha, dentro da própria Inglaterra, né? Não precisava ser de uma outra família real, de um outro país. E aí, gente, Lady Diana Spencer, muita gente fala, princesa do povo. Aí tem gente que acha que ela era plebeia por causa dessa frase, a princesa do povo. Não era plebeia de jeito nenhum. Tanto que o nome dela é Lady Diana Spencer. Nome não, é um título. Que título é esse de Lady? Bom, esse é um título, se você viu Downton Abbey, né? Aquela série que tá em Netflix, vocês podem ver. Se vocês viram Downton Abbey, vocês sabem que tem Lady Mary, né? Na Downton Abbey, né? Quando você é filha de um conde, você recebe o título de Lady Fulana. Tá? Então vocês estão vendo que Diana não era nada de plebeia. Diana, ela era filha de um conde, né? da família Spencer. Por isso que ela era Lady Diana Spencer. Por sinal, dentre essas famílias nobres da Inglaterra, a família da Diana era uma das mais ricas. O pai da Diana nossa, mas ele tinha muito dinheiro, tá? Diana já tinha uma espécie de censo, ela por ser dessa família,
né, por ser de uma família muito rica, e por ela saber que ela era filha de um conde, ela já achava que ela poderia fazer um casamento muito favorável socialmente a ela, né? Ela já achava que ela fosse se casar com alguém muito importante. Fosse alguém também da aristocracia, fosse um duque, um outro conde, um barão, quem sabe alguém da própria família real, que foi o caso, né? Ou mesmo ela falava também de um embaixador importante, alguma coisa e tal. E vocês sabem que Diana se casou em 1981, eu não era nem nascida. É ontem, 1981 é ontem, eu sei. Mas a revolução sexual que houve, né, no mundo ocidental na década de 60 e 70, por causa da pílula anticoncepcional, foi muito grande, né? Então, a cabeça de muitas pessoas mudou e nem todo mundo mais precisava dessa história de que tem que ser virgem para casar. Isso já tinha meio caído. A galera tava aí, graças a Deus, vivendo uma vida sexual ativa, tá numa boa. Inclusive antes de casar, até para ver se dá match ou se não dá match, né? Porque se não der match, você não casa, aí você passa para uma outra pessoa que seja melhor com você e tal. Em vários âmbitos, não é só nesse match, não. Em outros âmbitos também que tem que dar match, né, gente? Para a família real britânica, o seu príncipe herdeiro, o seu príncipe de Gales, tinha que casar com uma moça virgem. 1981. Uma moça virgem. Então, veja, além de ser alguém que seja da aristocracia, e queria que fosse da aristocracia o mais alta possível, de preferência, né? Então, além de alguém que fosse da aristocracia, alguém que não tivesse passado, ou seja, uma moça que fosse virgem, né? Que o jornal pudesse aí comer em cima dela, investigar tudo, não ia ter um escândalo para falar nada. E Diana, ela realmente não tinha tido ninguém mesmo, não. Porque ela já tinha esse senso de que ela estava se guardando para alguém. Como essa família da Diana era uma família importante, tinha dinheiro, eles inclusive se encontravam, as crianças brincavam aí quando iam em alguns eventos e tal. Então o príncipe Charles conhecia a Diana desde que Diana era criança, só que ele era bem mais velho do que ela, né? Diana brincava com os irmãozinhos dele, mas ele já conhecia a Diana já há muito tempo. E, gente, quando ele já era um jovem adulto, ele se apaixonou por uma moça chamada Camila. Camila era filha de um major, se eu não me engano, de alguém das Forças Armadas. Ou seja, ela também não era caixa de banco, tá certo? O pai dela não trabalhava no supermercado, né? A mãe dela não era professora do primário, não. Era também alguém aí que tinha contato com esses aristocratas, tanto que ele era das Forças Armadas e a mãe dela descendia de um barão de alguma coisa. Então, é uma aristocracia baixa, mas pelo menos é de uma aristocracia. Só que essa Camila, imagina quantos aristocratas que não tem na Grã-Bretanha, né, gente? Sobretudo essa aristocracia mais baixa. São pessoas que têm dinheiro, que são bem de vida, que convivem com essa galera daí bem de vida e aristocrática e nobre, mas que não fica igual a Diana se guardando, se resguardando. Não, estão vivendo a vida deles, tá certo? Então, até porque não acha que vai, eu vou casar um dia com um príncipe, com não sei o quê. Não, eu vou casar aí com um empresário aí, alguém que fez escola comigo, né, que estudou comigo, fez faculdade comigo, alguma coisa. Então, a Camila vivia a vida dela, já tinha tido alguns namorados. E ela e o príncipe Charles começaram a ter um caso, começaram a namorar. Só que o Charles sabia que não podia casar com ela por causa desses dois quesitos que ela não preenchia, né? Ela não era de uma aristocracia mais alta e ela não era virgem. Então, não podia casar com ela. Só que, para quem viu aí a série do Netflix, embora tenha algumas mentiras ali, algumas coisas, muita coisa ali é verdade. Só que ele estava muito apaixonado por ela. E a família dele fez de tudo para que ela casasse logo com um namorado que ela tinha tido antes até do Charles, que era o senhor Parker Bowles, que também era do exército, uma coisa dessa, um cavaleiro do exército, uma coisa dessa. Ou de algumas das forças armadas. Então ela casa, e por isso que ela vira Camila Parker Bowles, porque ela casa com esse cara, né? E o príncipe Charles fica muito mal com isso, né? E tem que procurar a noiva dele, e aí é que vem essa história da Diana e tal, e tudo mais. Como vocês podem ver, mais uma vez, essa história de família real, o real está destruindo a ideia de família, né?
Porque a sua família não permite que você viva a sua vida, né? Nem nessa área de trabalho que eu falei pra vocês, não, de profissão que eu falei não pode ser médico, não pode ser agrônomo, não pode ser piloto de avião, não pode isso, não pode aquilo, não pode nem casar com a mulher que gosta, cara. Mas não pode nem isso. Chegamos nesse nível. É isso? E olha que tem monarquista, hein? Vai ter gente aqui no canal que é monarquista. Tem toda essa história, por isso que o nome do seriado é The Crown, a coroa. Porque a coroa importa mais do que a pessoa. Então, o que acontece? Lady Diana Spencer, quando ela casa com o príncipe Charles, ela era uma menina de 19 anos e ela estava vivendo o sonho encantado dela, tá? Por mais que ela fosse rica, da aristocracia e tudo mais, ela estava casando com um príncipe, né, gente? E ela um dia seria rainha. Então, pelo amor de Deus, é claro que ela estava vivendo um conto de fadas, né? Ela imaginava algo grande para ela, mas não nisso. E como eu falei pra vocês, o príncipe Charles naquela época, ele era considerado bonitão sim, um cara alto, bem apessoado, que tinha ido para as Forças Armadas e não sei o que lá, ia ser rei e tal. E ele pegava várias mulheres, tá? Além da Camila Parker, né? Bowles. Ela também pegava outras várias meninas, sobretudo depois que terminou com a Camila, no interregno entre Camila e Lady Diana, que foram alguns anos. Pegou geral! Até no Brasil ele veio, dançou samba, pegava geral. Bom, mas ela estava vivendo esse sonho encantado dela e ela achava que ele estava apaixonado por ela. Então, gente, o que eu queria dizer é que existe uma família real e Lady Diana estava achando que ela estava entrando numa família. Ela esqueceu a parte, quando eu falo real, é a empresa, lembra? A empresa. Então ela achava que ela estava casando com um homem lindo, com um homem que seria rei, um conto de fadas, que ela ia se tornar princesa. Qualquer pessoa que entre nessa família, ela tem que ter a compreensão de que ela não está entrando simplesmente numa família. Não vem só com amor, não, tá? Não dá uma de doida, não. Não vem só com essa de eu amo, eu quero viver com esse cara. Não vem só com isso, não. Você também está entrando numa empresa. Então, além de eu amo, mas você também é funcionária, tá? Você é funcionária aqui você trabalha, tá bom? Tá? E as coisas se misturam. Se misturam de uma forma muito doida que você não consegue separar direito as coisas.